Olá, futuro engenheiro da Marinha do Brasil! Hoje vamos resolver juntos a questão 10 da prova de 2019 de Engenharia Eletrônica, que é do assunto de Princípios de Comunicações. Não se esqueça também de baixar nosso plano de estudos personalizado para o Corpo de Engenheiros da Marinha e curtir esse vídeo para nos motivar a gravar mais aulas e continuar ajudando você a conquistar a sua aprovação. Bora lá então! Um sinal modulado em ângulo com frequência central de ωc igual a 2π vezes 10 a sexta radianes por segundo é descrito pela equação ε de EM de t é igual a cosseno de ωct mais 0,1 vezes o seno de 1000πt. Sendo assim, letra A, calcule a potência do sinal modulado. Letra B, calcule o desvio de frequência ΔF do sinal modulado. Letra C, estime a largura de banda do sinal modulado. Bom, gente, isso aqui é uma questão da disciplina de princípio de comunicação. É a aplicação direta de fórmula, certo? Não tem muito mistério aqui. O difícil é só a gente memorizar um pouco, né, algumas fórmulas que a gente precisa utilizar para poder calcular o que está se pedindo aqui na questão, certo? Mas antes da gente fazer a questão, vamos só relembrar um pouco sobre a modulação angular. Como é que ela se dá, né? Ela se dá exatamente assim, ó. Eu tenho aqui um dado sinal, que eu vou chamar de x de t, que é o nosso sinal modulante, certo? Ou sinal modulador. E aí eu tenho o meu modulador aqui. Certo? E aí o que acontece? Nesse meu modulador, assim como o meu sinal modulante, quem é inserido nele também é a nossa portadora, né? Que tem a seguinte expressão. É dado por E0 vezes o cosseno de ω0t, certo? E aí eu tenho como saída aqui exatamente o meu sinal modulado, certo? E da forma mais simples possível, que é a modulação de um sinal senoidal, é dado por E0 vezes o cosseno de θt. Isso aqui é a mesma coisa que E0 vezes o cosseno de 2π f0 vezes t mais φ de t, certo? Só destrinchando um pouco mais, né? Que a modulação se dá exatamente no argumento do cosseno. A expressão geral, né, da nossa modulação angular, né? Isso aqui seria o nosso diagrama, né? Diagrama da modulação angular, certo? Seria basicamente isso aí. E aí eu também preciso me recordar que nessa modulação angular, o meu espectro de frequência é dado da seguinte forma. Eu tenho aqui o E0 da minha portadora, tenho aqui o beta E0 sobre 2, e aí eu tenho o beta E0 sobre 2 aqui também. Lembrando que aqui é o nosso F0 menos o FM, aqui é o nosso F0, e aqui é o F0 mais o FM. Lembrando que o nosso F0 é a nossa frequência central, né? Essa frequência que ele fala aqui, que no caso é a nossa frequência de portadora, certo? E o nosso FM é a frequência do sinal modulante, né? Frequência desse sinal aqui. Isso é dado no domínio da frequência, né? De acordo com esse gráfico aí, certo? Isso é usado basicamente para a gente relembrar, né? Alguns conceitos, né? Algumas expressões, né? Formas de onda e
espectro de frequência, certo? Bom, aqui foi dado para nós, na nossa questão, o nosso sinal modulado aqui, certo? Nosso sinal modulado tem exatamente essa cara aqui, né? Eu preciso reforçar sempre que esse sinal aqui é um sinal em faixa estreita. Por que é um sinal em faixa estreita? Porque esse termo aqui de 0,1 é o nosso beta, que é o nosso sinal modulante, certo? Quando esse beta ele é menor ou igual a 0,2, a gente está em faixa estreita, certo? A gente precisa relembrar isso porque as equações ficam mais simples, certo? A gente faz algumas aproximações. Mas vamos voltar aqui à nossa equação. Vai ficar o nosso E0, que é 1, vezes o cosseno de ômega CT, mais 0,1 vezes o seno de 1000 π vezes t, certo? Então, está aqui o nosso sinal modulado que foi dado na questão. E aí, na nossa letra A, ele pergunta: calcule a potência do sinal modulado. Bom, tanto na modulação em amplitude quanto na modulação angular, a gente calcula a potência do sinal a partir da amplitude da portadora, certo? A amplitude dada pela portadora. Então, essa conta vai ser dada por P é igual a E0 ao quadrado sobre 2, certo? Que é o nosso E0? O nosso E0 é exatamente o nosso 1 aqui, né, da expressão, que não aparece lá no problema. Então, vai ficar 1 ao quadrado sobre 2, que é igual a 1 meio. Normalmente é em watts, tá? Essa potência. Beleza? Vamos para a nossa letra B. Nossa letra B, ele está perguntando para calcular, na verdade ele quer que calcule o desvio de frequência ΔF do sinal modulado. Para a gente descobrir esse desvio de frequência, a gente primeiro precisa determinar qual é a frequência instantânea do nosso sinal modulado, certo? Porque a partir da frequência instantânea, a gente vai obter o valor máximo, né, que vai ser dado exatamente pelo desvio da portadora na nossa expressão da derivada, né, da frequência instantânea. Que vai ser dado pela frequência instantânea. Então vamos lá. O que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar o nosso θ, né? Lembrando aqui que o ômega t vai ser igual a dθ dt, certo? É isso aqui que a gente vai precisar utilizar. Nosso θ está em função de t, né? Lembrando. E aí, quem é o nosso θ? É esse θ aqui, ó. É tudo que está no argumento do cosseno. Então, tudo que está no argumento do cosseno é exatamente isso aqui, ó. O que é que a gente vai fazer? A gente vai precisar derivar tudo isso que está aí dentro, certo? Em relação a t. Então, isso daqui vai ser igual a derivada de ômega ct é ômega c mais 0,1 vezes a derivada do seno é o cosseno de 1000 π vezes t vezes a derivada do que está dentro do seno, que é 1000 π, certo? Organizando aqui, a gente tem que ômega c mais. Aí vamos pegar esse 1000 aqui, vamos passar a vírgula do 0,1, né? Já vendo o que vai dar. Já que tem 3 zeros aqui, então vai ficar 1, 2, 3, né? Vai ficar 100 π, né? Então vai ficar 100 π vezes o cosseno de 1000 π vezes t. Certo? A gente já tem aqui a nossa expressão da derivada. E quem vai ser o nosso
desvio padrão da portadora. A gente está calculando o desvio padrão primeiro da portadora para poder calcular depois o que ele está pedindo aqui, que é o desvio de frequência do nosso sinal modulado, né? Lembrando que essa expressão do ΔF é dado por isso aqui, ó. ΔF é igual a Δω, que é o que a gente vai verificar aqui, dividido por 2π, certo? A expressão é essa aqui. E o nosso ΔF é dado exatamente pelo nosso 100π, certo? Só levantando aqui um pequeno detalhe, às vezes, numa expressão aqui do nosso θ, pode aparecer uma combinação de seno e cosseno, né, somado. E aí, se isso acontecer, o que é que a gente precisa fazer? A gente vai ter uma amplitude relacionada a um seno e vai ter outra amplitude relacionada a um cosseno. E o nosso desvio de portadora, que teremos, que é o nosso Δω, né? Isso aqui é o desvio de portadora. Desvio de portadora. Vai ser a soma da amplitude relativa ao seno e a soma somado com a amplitude relativa a outra função. Pode ser um seno ou um cosseno. Certo? Então, o nosso Δω é o 100π. Então, vamos substituir aqui. Isso aqui vai ser igual a 100π sobre 2π. E aí eu posso cortar π com π. E a gente vai ter como ΔF 50 Hz de desvio de frequência, certo? Bem direitinho aqui, a gente só precisa lembrar que para achar esse desvio de frequência, a gente precisa do desvio de portadora que é dado pelo Δω, que a gente precisa aplicar a nossa derivada, certo? E aí, por fim, vamos para a nossa letra C, certo? Que diz o seguinte: estime a largura de banda do sinal modulado, certo? O que é que ele quer? Ele quer isso aqui, ó. Ele quer o nosso B do sinal modulado, que é o BAM. Isso aqui é dado por 2 vezes o desvio de frequência do sinal modulado mais o nosso B, certo? Que é a nossa banda, né, de transmissão, né? O nosso B. Nosso ΔF a gente já tem, certo? E o nosso B, como é que a gente calcula essa banda de transmissão do nosso sinal? Como é que ela é calculada? Ela é calculada dessa forma aqui, ó. B é igual a ΔF sobre o nosso beta, onde o nosso beta é o que? É o índice de modulação, certo? E esse índice de modulação, ele está exatamente aqui, ó. É o nosso 0,1 daqui da nossa equação, certo? Então vamos calcular. Então isso aqui vai ser igual a B igual a ΔF, que o nosso ΔF a gente já calculou anteriormente, é 50, dividido por 0,1. Isso aqui vai dar igual a 500 Hz de largura de banda. Agora a gente vai estimar a largura de banda do nosso sinal modulado, certo? Só é substituir agora aqui nessa nossa expressão. Beleza? Então, por fim, a gente tem que BAM é igual a 2 vezes 50, né? Mais 500. Isso aqui vai dar igual a 2 vezes 50 vai dar 100, mais 2 vezes 500, que vai dar 1000. A gente vai ter uma largura de banda estimada de aproximadamente 1100 Hz. Beleza? E essa é a resposta da nossa letra C.
Então, é isso aí, pessoal. A gente só precisa ter em mente algumas formulazinhas, infelizmente, né? A Marinha acaba fazendo com que a gente seja forçado a memorizar essas equações. Não dá para ficar deduzindo essas expressões, até porque leva muito tempo para deduzir. Então, vocês precisam levar isso direto para a prova, já ter em mente para poder facilitar, né, o processo de contas. Aqui eu só queria fazer um adendo, que eu estou usando E0 aqui em amplitude e E0 em frequência aqui na portadora, né? Só que ele utiliza aqui o valor de, em vez de ser 0, ele coloca uma letra, que é a letra C, né? Nosso ômega C. Mas o nosso ômega C daqui é a mesma coisa que está usando o ômega 0, tá? Que é a frequência da portadora. Tranquilo? Então só fiquem atentos a isso, tá? No mais é isso. Qualquer tipo de modulação angular em faixa estreita, você pode utilizar isso aqui, seja em frequência ou seja em fase. Você pode utilizar tudo que eu fiz aqui para poder fazer as contas, que vai dar exatamente o mesmo resultado, certo? Independente, tá bom? Bom, é isso aí, pessoal. Espero que tenha ficado claro, beleza? Valeu!